Bom dia! Um extraordinário dia! Que alegria estar aqui retornando com vocês nas nossas jornadas de lives devocionais. Bom dia para quem está chegando, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração nesta terça-feira ou neste dia, nesta hora que você vai estar assistindo esta live. Bom dia, bom dia! Estamos iniciando, aguardar aqui as mulheres amadas do Senhor entrarem na live. Vai compartilhando, estamos iniciando agora, acabei de entrar ao vivo. Compartilha aí essa live, ela vai ficar salva. Muitas amadas me mandaram mensagem por conta do horário, mas ela vai ficar salva aqui, depois vai subir lá no meu canal do YouTube. Bom dia, pastora Gislaine, bom dia, querida. Fran, querida, bom dia. Vamos encaminhando aí o aviãozinho, a live, para lembrar, né? Porque às vezes as mulheres já começam na correria do dia a dia e acaba ali perdendo a hora, né? Então algumas já me pediram para deixar salvo. Eu vou deixar salvo, porque eu sei que esse horário é um pouquinho corrido, mas nós não conseguimos agradar a todos, né? Fazer um horário que todo mundo possa participar, mas ela vai ficar salva. Glória a Deus por esta manhã de terça-feira. Que saudades que eu estava de estar aqui nas lives com vocês. São 5 anos já aqui em lives devocionais. Meu Deus, eu sempre testemunho isso, que eu fui curada, né, da depressão, do burnout. Deus me levantou e eu fui curada fazendo lives aqui todos os dias. O ano foi 2021 e eu estava aqui de domingo a domingo. Quantas vezes a live não tinha ninguém, mas eu estava aqui. Foi um propósito que eu fiz com o Senhor e eu fui sendo curada enquanto eu estava aqui trazendo, né, a palavra, compartilhando a palavra do Senhor. Então não tem como eu estar distante daquilo que foi cura para minha vida e tem sido cura, né, graças a Deus, para tantas amadas do Senhor. Vamos então iniciar. Eu quero orar com vocês. Esse tema. Bom dia, Paula, querida. Bom dia. Que alegria estar retornando aqui com vocês. Esse ano eu tive um tempo até fora das redes sociais por propósito, mas vamos caminhar juntos novamente às terças-feiras aqui. E esse tema, né, dessa jornada é muito profético. Deus entregou algo no meu coração. Primeiro, eu vivi isso, né? Na verdade, eu ainda estou num processo de reconstrução de muitas coisas na minha vida. Deus me levantou, né, como essa reconstrutora dentro da minha casa, da minha geração, da minha família e de tantas outras áreas, né? Que nós vamos falar sobre as áreas que nós precisamos reconstruir. Cada uma tem sua área que talvez viveu esse processo de desconstrução, até de ruínas mesmo. E Deus trouxe ao meu coração, né, chamadas para reconstruir. Mulheres que são chamadas para realizar uma grande obra de reconstrução. Então, se você está aqui é porque Deus tem esse chamado para a sua vida e Ele vai nos preparar, nos capacitar, nos forjar. E nós estaremos prontas pela graça do Senhor para esta obra em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos iniciar orando, agradecendo ao Senhor. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos por essa grande oportunidade, ó Pai, de estarmos unidas, Senhor, compartilhando a Tua palavra, ouvindo as Tuas direções, aprendendo mais de Ti, Senhor, recebendo estratégias espirituais, conhecimento, Senhor, resiliência, ó Pai, intercessão, orando umas pelas outras, caminhando de mãos dadas. A Tua palavra diz que é melhor sermos 2 do que 1, porque se um cair, o outro levanta. E por isso, ó Pai, o Senhor nos dá essas oportunidades de estarmos juntas, mesmo que online, virtualmente, Pai querido, mas num só propósito, Senhor, numa só fé, num só Espírito, servindo um único reino, que é o reino do Senhor.
Pai querido, que o Senhor venha estar, ó Pai, trazendo para nós, Senhor, a direção para este tempo, esta geração que estamos vivendo, este tempo agora, que precisamos nos levantar. O Senhor tem levantado mulheres, Senhor, para este propósito de reconstrução, de restauração, mulheres de coragem, mulheres cheias do Espírito Santo de Deus, que estão buscando se aliançar, Pai querido, estão buscando estar próximo de outras amigas do Senhor, que sozinhas nós não fazemos nada, mas quando nos unimos, quando estamos de mãos dadas, nós somos mais fortes, porque o Senhor nos capacita também na unidade do corpo, e assim, ó Pai querido, nós estamos como igreja, unidas nesse propósito, e vamos caminhar juntas, porque o Senhor estará conosco, nos dando a direção. Louva ao Senhor por esta manhã, exalta ao Senhor pela vida de cada uma das tuas filhas, que estão agora ao vivo ou vão estar assistindo depois. Eu creio, Senhor, que o Senhor tem uma grande obra, Pai, para realizar na vida de cada uma das tuas filhas e também através delas em outras vidas. Eu creio em nome de Jesus. Amém, minhas amadas? Glória a Deus. Bom dia, Lai. Bom dia, Dani. Bom dia, bom dia. Vamos lá? Nossas lives não podem ser muito demoradas, porque eu sei que nós somos mulheres, né? Nós somos não atarefadas, mas nós temos muitas demandas, essa é a palavra. Quase fugiu. Não são muitas mulheres atarefadas, são mulheres com muitas demandas. Então nós temos a demanda da maternidade, a demanda, né, como esposa, a demanda de dona de casa. Nós temos algumas demandas que nós temos que exercê-las, né, todos os dias. Eu não gosto da palavra atarefada, né, porque parece que a gente fica sobrecarregada, né, muitas tarefas. Não, nós temos demandas para exercer. Então, anote aí se você ainda não usa essa expressão. Eu tenho muitas demandas durante este dia. Muda aí, né, o seu vocabulário, porque as nossas palavras têm poder e a gente também se posiciona diante daquilo que Deus quer que a gente viva, né? Então, nós temos demandas para exercer este dia. Daqui a pouco é almoço, então nós não vamos demorar. Vamos lá, eu quero já compartilhar a palavra do início dessa jornada, uma palavra poderosa que o Senhor tem aos nossos corações. Abra aí a sua Bíblia, minha amada, já anote, ó, caderninho na mão, caneta, seu café, sua água para hidratar, sempre, em toda terça, se preparem para estar aqui, cuidando do corpo, da alma e do espírito, né? Jeremias capítulo 30, livro de Jeremias capítulo 30, nós vamos ler alguns versículos e vamos compartilhar aqui a revelação do Senhor aos nossos corações para esta terça-feira e para esse início dessa jornada. Que talvez você esteja aqui perguntando, mas o que será que vai ser isso? Como que vai ser? Né? O que eu vou aprender? Nós vamos falar sobre o processo que Deus tem nas nossas vidas para nos tornarmos reconstrutoras. Neemias, ele é um grande exemplo, né, de um reconstrutor de uma grande obra. Meu Deus, uma cidade, né? Uma cidade. E Neemias, ele não era um reconstrutor, mas ele foi preparado dentro do seu caráter. O seu caráter foi preparado, né? A sua resiliência. Ele era um copeiro do rei, um cargo de confiança. Então, às vezes a gente fala, mas eu não sei fazer isso. Talvez você não sabe fazer, não tenha técnica para aquele negócio. Mas você tem um coração de servo, você tem um coração disponível, você tem uma mentalidade, né, aberta, você tem uma mentalidade que expande, que aprende rápido. Então não se limite àquilo que você sabe, não se limite àquilo que você conhece, mas se permita aprender, se permita a viver aquilo que é oportunidade diante daquilo que você pode aprender no meio da jornada. E Neemias, meu Deus, ele nem sabia o que era, eu acho, reconstruir nada. Ele só sabia que ele amava a sua família, ele amava a sua cidade, ele amava a sua geração, seus pais, seus irmãos. E ele estava trabalhando, servindo com toda a dedicação num cargo de muita confiança, né? E Deus encontrou ele lá, sendo um copeiro do rei, porque Deus viu o caráter, viu o coração, viu disponibilidade, né?
viu? Disponibilidade. Você é amada do Senhor, mesmo diante das suas demandas, você está disponível? Se Deus te chamar hoje, fala assim, filha, é você que eu estou chamando para se levantar e reconstruir a história da sua família, reconstruir a sua história, restaurar a sua casa, restaurar os seus filhos. Se Deus te der esse chamado hoje, você vai estar disponível? Ou você vai dizer que você não sabe como fazer? Não use essa expressão, eu não sei como fazer, porque Deus te capacita. Amém? Jeremias capítulo 30, a partir do verso 17. Estão anotando aí? Bom dia, Fá, meu querido. Bom dia, amém. Eu recebo a bênção desse dia em nome de Jesus. Tô vendo aqui, acho que eu cumprimentei todo mundo que entrou aqui na live. Depois a gente volta aqui e vê os nominhos de vocês. Jeremias capítulo 30, a partir do verso 17. Eu vou ler na nova versão transformadora, a NVT, tá? Restaurarei a sua saúde e curarei suas feridas, diz o Senhor. Pois a chamam de rejeitada. Sião, cidade que ninguém se importa. Mas assim diz o Senhor, quando eu trouxer Israel de volta do exílio e restaurar sua situação, Jerusalém será reconstruída sobre suas ruínas e o palácio voltará a ser habitado. Estão me acompanhando? Haverá alegria e cânticos de gratidão e eu farei o meu povo se multiplicar e não diminuir. Eu os honrarei e não os humilharei. Seus filhos prosperarão como no passado. Eu os estabelecerei como nação diante de mim e castigarei quem lhes fizer mal. Queridos, essa palavra é tão poderosa porque Deus, ele é Deus de detalhes, Deus, ele é um Deus de estratégias, Deus, ele é um Deus de métodos. Nós vamos ver na palavra toda Deus orientando seus homens e mulheres que ele levantou para um grande propósito, para uma grande missão, para um grande chamado, ele entregando a forma que tinha que ser. Faz assim, busca isso, fala isso, utiliza disso. Deus é um Deus de detalhes. E às vezes a gente se desespera porque a gente olha as coisas macro, né, grande, e a gente já se assusta. Como que eu vou fazer algo tão grande? Como que eu vou acessar tantas pessoas? Como que eu vou ter recurso para esta grande obra? E aí, de repente, nós vemos Deus falando, filha, eu vou dar todas as direções. E aqui nesta palavra, nesse momento, nesse capítulo 30, o povo estava no exílio na Babilônia. O povo de Deus, né? A Sião, Jerusalém, a cidade de Deus, o povo de Deus estava exilado na Babilônia. E nesse capítulo 30, não sei como está aí na epígrafe, no título do seu capítulo, na minha está assim, Deus promete trazer do cativeiro o seu povo. Deus assegura o retorno, a reconstrução e a restauração da aliança do povo de Deus com ele, com o nosso Senhor. Então, o que nós podemos aprender aqui no versículo 17? Que, primeiro, quem vai ser restaurada, ou melhor, que precisa ser restaurada, é Jerusalém. É o povo de Deus. Porque o Senhor começa dizendo assim no versículo 17, através do profeta Jeremias, eu restaurarei a sua saúde. Ele já começa falando sobre a saúde, sobre a alma, as feridas. Restaurarei a sua saúde e curarei as suas feridas, diz o Senhor. Então o Senhor, ele começa garantindo primeiro a restauração em nós. Deus não vai levantar ninguém para reconstruir algo que não esteja ela também restaurada de uma forma que entenda que é Deus que está fazendo esse processo. Mesmo que você não esteja ainda curada por completo, você está no processo, né? Você já está ali diante do Senhor, aprendendo, sendo discipulada, sendo pastoreada, fazendo terapia, né? Você está sendo curada, você está restaurada, porque o Senhor não disse assim, vocês quando estiverem restaurados e sarados. Não, o Senhor diz, eu restaurarei a sua saúde e curarei as suas feridas. Então ele está garantindo, ele está assegurando que haverá cura, haverá restauração. E aí ele diz algo muito, que eu acho muito incrível aqui, né? Deus é tão perfeito como eu disse, né? Deus de detalhes. E ele diz, pois a chamam de rejeitada.
Como é que nós muitas vezes estamos nos sentindo e até sendo chamadas, nomeadas, intituladas diante da situação que nós estamos de ruínas? Porque às vezes a ruína não está em você, mas está ao seu redor. É seu casamento, seu esposo, é os seus filhos, talvez a sua empresa, se você é uma empresária, talvez até mesmo a sua área de trabalho, que você vê que se perdeu, você perdeu ali a liderança, talvez você é uma líder, no seu ministério, talvez você viu arruinar, né, o seu chamado, que ele não é arruinado, somos nós que vemos, né, ruínas em torno dele, e aí a gente quer parar, a gente quer desistir. Eu não sei qual é a área, talvez a sua saúde física, talvez você era tão ativa e de repente foi acometida de algumas enfermidades no corpo, limitações, você não consegue mais fazer o que você fazia antes. Eu não sei qual é a área específica da sua vida que você precisa ver tudo que é ruína ser reconstruído. Mas você aí está pensando sobre ela hoje. Eu não sei qual é, mas você sabe e Deus sabe. É por isso que Ele nos permitiu para essa jornada juntas. Quando o Senhor diz, pois a chamam de rejeitada, Sião, cidade que ninguém se importa. Por que Deus relata, por que Deus fala, através do profeta Jeremias ao povo, como eles eram vistos e chamados? Porque aqui Deus quis deixar algo muito claro para nós. Ele sabe, muitas vezes, do que nós estamos enfrentando. Perseguições, afrontas. E muitas vezes, dentro da nossa casa, no meio dos nossos, onde nós estamos sendo arruinadas até emocionalmente. Feridas emocionalmente. Porque as pessoas próximas são as que mais nos atingem. As de fora não, mas as próximas. Então o Senhor disse assim, eu restaurarei sua saúde. Eu curarei suas feridas, porque eu sei que estão te chamando de rejeitada e dizendo que ninguém se importa com você. Deus, Ele é tão perfeito que Ele sabe exatamente qual é a área que nós estamos precisando de restauração, de cura e de reconstrução. Então Ele trouxe ali essas palavras específicas, que era como o povo estava se sentindo e visto pelos de fora. Olha lá. Jerusalém, o povo de Deus, estão abandonados, foram rejeitados por Deus, estão no exílio, estão na Babilônia. E Deus quis dizer, eu sei que chamam vocês de rejeitados, eu sei que estão dizendo que ninguém se importa com vocês. Mas aí ele vem e entrega uma palavra, que é essa palavra para esse início da jornada que o Senhor quer entregar ao seu coração. Ele diz assim diz o Senhor, o profeta Jeremias declarou, quando eu trouxer Israel de volta do exílio, quando eu trouxer, Deus iria trazer o povo de volta. Deus iria cessar aquele tempo de cativeiro. Porque é Deus que tem o governo sobre céus e terra. É Deus que sabe quando é a hora de começar a obra. E Deus também sabe qual é a hora de você parar. Então você não vai parar enquanto Deus não falar para você parar. E você não vai deixar de começar quando Deus falar, vai filha, começa a obra. Porque Deus, Ele é um Deus de tempo perfeito. E ele disse, quando eu trouxer Israel de volta do exílio e restaurar a sua situação, presta bem atenção, queridas, eu espero que vocês estejam me acompanhando. Se tiver com dificuldade, escreve aí, volta, fala de novo, porque quem já está acostumado aqui comigo sabe que eu vou falando, né? Então, se vocês precisarem que eu retorne, perder o fio aí da meada, fala aqui que eu volto, tá? E a gente fala de novo. Mas olha só aqui, o que o Senhor diz claramente, através do profeta Jeremias. Quando eu trouxer Israel de volta do exílio e restaurar a sua situação, aí ele diz, Jerusalém será reconstruída sobre suas ruínas e o palácio voltará a ser habitado. O que o Senhor estava dizendo exatamente aqui? Quando eu der a ordem, quando eu movimentar as coisas e quando eu restaurar Israel, quando eu restaurar Jerusalém, Jerusalém será reconstruída. Então anote bem aí, acompanha comigo. A reconstrução, ela começa após o processo de restauração. Porque como que eu vou reconstruir algo que em mim ainda é ruína? Como que eu vou tomar frente de reconstruir uma obra que eu ainda estou em ruínas dentro de mim ou dentro da minha situação? Um exemplo.
Como que eu vou ajudar alguém financeiramente, reconstruir algo, alguém próximo de mim, algum familiar, ou até mesmo dentro da sua casa, se você está endividado, se você está em ruínas financeiras? Como que eu vou ajudar alguém emocionalmente, aconselhar, ser esse suporte, reconstruir essa pessoa, reconstruir a vida emocional, a saúde emocional do meu lar, se eu estou em ruínas? Então aqui é o ponto-chave, minhas queridas, para esse primeiro dia aqui. Se posiciona para você ser sarada e restaurada para este chamado que Deus tem para a sua vida de reconstruir. Não tem como nós reconstruirmos nada se nós estivermos em ruínas. Tá, pastora Aline, mas eu estou no meu processo, eu estou sendo restaurada. Amém, então vamos lá, porque Deus também quer que nós estejamos em movimento. Então, se eu estou sendo restaurada, estou sendo cuidada, pastoreada, discipulada, mentoreada, e eu estou no meu processo, então eu já estou em condições de começar a reconstrução. Porque Neemias não estava pronto, na verdade ele nem sabia como reconstruir, mas Deus chamou ele. Por quê? Ele se prontificou de uma forma extraordinária. Ele sentiu na alma dele, ele desejou fazer essa obra. Né? Ele chorou, diz a palavra que ele chorou, o seu semblante ficou entristecido. O próprio rei percebeu que algo estava, né, diferente nele, e ele foi fazer o quê? Orar, jejuar, se colocar diante do Senhor. Ele não estava pronto, mas ele se colocou na posição de ser ele preparado, né, para estar nessa grande obra. Então, nesse início dessa jornada, eu quero deixar aqui para você, querida, uma reflexão, mais um convite. Você mais ousada, quem me conhece sabe que é assim, né? Na ousadia. Eu vou te convocar. Te convocar, se você sabe que as coisas ao seu redor, ou até no meio dos seus, ou até você mesma, talvez as ruínas não são nem sobre as pessoas ou ao seu redor, é sobre você. Se você está vendo que há ruínas, há muros caídos, muros queimados, se há coisas que foram quebradas, destruídas, próximas a você, antes de você se posicionar para reconstruir, você vai se posicionar para ser restaurado. E a nossa jornada aqui nós vamos trabalhar exatamente assim. Mulheres levantadas, posicionadas para restaurar, que serão reconstrutoras. Você foi chamada para reconstruir algo em ruína na sua vida, na sua história, então se permita ser restaurada. Porque a promessa do Senhor aqui onde nós lemos, para quem chegou depois, eu vi a Kemily, vi a Vitória, a Débora. Nós estamos lendo Jeremias, capítulo 30, do versículos 17 ao 20. Olha só o que a palavra está dizendo. O Senhor diz, quando eu trouxer Israel de volta, quando eu restaurar a situação de Israel, Jerusalém será reconstruída. 2 pontos importantes aqui. Israel era o povo. Jerusalém a cidade. Israel era o povo. Jerusalém a cidade. Primeiro o povo seria restaurado da sua situação. E aí o povo, meu Deus, isso é forte, isso é tremendo. O povo restaurado seriam quem? Os reconstrutores da cidade de Jerusalém. Meu Deus! Quando eu trouxer Israel, ou seja, o povo de volta do exílio e restaurar a sua situação, Jerusalém será reconstruída sobre suas ruínas e o palácio voltará a ser habitado. Então, minhas queridas e amadas, a reconstrução é um chamado para mulheres que se levantam para serem restauradas. Não tem como eu reconstruir nada em ruínas se eu ainda preciso ser reconstruída dentro de mim, dentro da minha identidade, dentro do meu propósito. Que talvez você foi tão ferida, tão perseguida, que você hoje se vê em ruínas. Dentro da sua identidade distorcida, você não sabe nem mais quem você é. Você não sabe nem para qual mais propósito você tem nessa vida. Talvez você está apenas existindo. Quantas mulheres estão assim? Porque é o meu trabalho hoje, quanto psicanalista e terapeuta. A gente ouve histórias de mulheres que estão perdidas. Estão simplesmente existindo, sobrevivendo. Sua identidade em ruínas, seu propósito em ruínas. Mas nesta terça-feira, nesse primeiro início de jornada, nessa largada dessa jornada, Deus está te fazendo um convite
e como eu disse na minha ousadia, te convocando, Israel, quando eu trouxer Israel de volta, ou você é o Israel de Deus, quando eu trouxer você de volta e restaurar a sua situação, Jerusalém, a sua história, a sua cidade, o seu território, os seus descendentes, o seu legado, a sua geração será reconstruída. Meu Deus, Deus está falando nesta manhã. Primeiro é você, levantada e restaurada, Deus te trazendo de volta, Deus restaurando a sua situação e dizendo assim, filha, agora, nesse processo, você sendo restaurada, você será levantada para reconstruir a cidade. Guarde isso, eu espero que vocês estejam anotando aí. Quando Deus restaurasse o povo Israel, Jerusalém seria reconstruída. Não era Deus que ia lá e colocar os anjos para reconstruir a cidade. Deus pode te curar, Deus pode te restaurar. Ele tem poder para isso. Mas tem coisas que é nós que temos que fazer. Tem coisas que Deus nos chamou para fazer. E a reconstrução é nós que fazemos. Deus nos restaura, mas quem reconstrói somos nós. Deus não poderia ter olhado para Jerusalém lá na época de Neemias e falado, Neemias, eu vou precisar só da sua ajuda porque eu vou levantar os muros. Não. Deus falou, Neemias, vai lá, reconstrói. Reconstrói. Quando eu li essa palavra, eu meditei, o Senhor me deu essa jornada sobre reconstrução. Eu achei uma palavra tão reconstrutora. Aí eu fui entendendo, porque quando Deus restaura, Ele levanta a gente para reconstruir. Quem reconstrói somos nós. E olha só o que o Senhor diz em seguida, no próximo verso aqui. Haverá alegria. Ó a ordem, quando eu trouxer Israel do exílio, restaurar a situação deles, Jerusalém vai ser reconstruída. E nessa reconstrução, olha o que vai acontecer. Palavra do Senhor, isso é promessa, isso é palavra profética sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre a obra que Deus vai confiar em você para reconstruir. E ele disse, haverá alegria e cânticos de gratidão. E eu, olha Deus garantindo, minha amada, você não vai ficar sozinha nessa reconstrução abandonada, não. Deus tem coisas que é Ele que vai fazer, mas tem coisas que somos nós que temos que fazer. O que compete ao Senhor fazer, Ele faz, mas o que compete a nós é nós que temos que fazer. E Ele está dizendo, aí Ele diz que após Jerusalém ser reconstruída, Ele está dizendo, haverá alegria e cânticos de gratidão, e eu farei meu povo se multiplicar e não diminuir. Porque daí é Deus que honra, porque Ele continua dizendo assim, eu os honrarei e não os humilharei. Quando nós estivermos fazendo o que nós temos que fazer, que é a reconstrução, sendo restaurada para reconstruir, quando estivermos reconstruindo, o Senhor está garantindo para nós que é Ele que fará a multiplicação. Ele é quem honrará. E aí diz o último versículo, que é o 20, que é maravilhoso a promessa de Deus para nós, dizendo assim, seus filhos prosperarão. Quando eu vejo uma mulher se levantando como uma reconstrutora, dizendo sim para o chamado para reconstruir, meu Deus, isso é tão poderoso, porque eu falo que eu estou vivendo isso, é minha experiência. Diante da minha história, foi ruínas, ruína na família, ruína no ministério, ruínas emocionais, ruínas mesmo, minhas amadas. Quem já conhece meu testemunho sabe, mas numa outra live eu conto aqui para vocês, ruínas. Mas primeiro Deus permitiu eu viver a depressão, eu ir lá pro pó, e essa palavra se cumprir na minha vida, Ele me trazer de volta. Ele me trouxe de volta, restaurou a minha situação e falou, agora reconstrói. Agora você reconstrói, filha. Vai reconstruir sua família. Vai reconstruir sua história. Mas eu primeiro precisei ser restaurada. Eu precisei primeiro ser... Deus precisou me trazer de volta primeiro. Então Ele me trouxe de volta exatamente como Ele disse. Quando eu trouxer Israel de volta do exílio e restaurar sua situação, Jerusalém será reconstruída. Então é quando Deus te trazer de volta e restaurar sua situação, como diz aqui, restaurar sua saúde, curar suas feridas, que a cidade será reconstruída.
todo o processo aqui é sobre Israel, é sobre o povo de Deus. Depois da restauração, Deus direcionou o quê? A reconstrução da cidade. Ele reconstrói a cidade. Não, quem reconstrói a cidade somos nós. Ele restaura e quem reconstrói somos nós. Guarda isso, depois medita nesta palavra para a gente não ficar muito tempo aqui. Mas Deus está nos chamando. Tem uma cidade para ser reconstruída. Jerusalém, a sua história, a sua família, a sua geração. Deus quer ver as ruínas serem reconstruídas, tudo que é ruína ser reconstruído. Mas primeiro Ele quer nos trazer de volta. Já vou aproveitar aqui a oportunidade. Se há alguém aqui distante da presença do Senhor, se há alguém aqui fora do corpo, né, fora da comunhão com a igreja, se há alguém aqui que talvez está se sentindo perdido, sem forças para voltar para a presença de Deus, se há alguma mulher aqui que está se sentindo assim, eu quero orar por você e declarar, querida, esta palavra, quando o Senhor te trazer de volta e você disser sim, Ele irá restaurar a sua situação. E quando Ele restaurar a sua situação, Jerusalém, a sua família, a sua história vai ser reconstruída através de você. Então, filha, volta. Volta, deixa o Senhor te trazer de volta. Deixa o Senhor, como nós lemos aqui, restaurar a sua saúde, curar as suas feridas. É tão tremenda esta palavra, algumas pessoas estão chegando depois, mas leiam lá Jeremias, capítulo 30, do versículo 17 ao 20. Vai ficar salva a live, eu vou deixar ali o texto também na legenda. Mas olha que poderoso isso. Quando o Senhor te trazer de volta e te restaurar, você, eu, nos levantaremos para reconstruir. Porque o Senhor não diz assim, e eu reconstruirei Jerusalém. Ele não disse isso. Ele disse, quando eu trouxer Israel de volta do exílio e restaurar a sua situação, Jerusalém será reconstruída. Então, quando o povo tiver restaurado, vocês reconstruirão a cidade. Você, querida, nós, quando estivermos restauradas e de volta ao Senhor, de volta ao propósito, ativando a nossa real identidade, o Senhor nos levantará para reconstruir. Na próxima live eu vou falar um pouco mais sobre identidade, como curar a identidade, como trazer de volta a nossa visão de identidade, porque o Senhor quer nos restaurar para nós reconstruirmos a nossa história. Você tem um chamado nesta manhã. Talvez você nem sabia disso, porque eu não sabia. Quando eu vivi o meu processo de restauração da depressão, eu não estava entendendo nada. Por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou passando por isso? Queridas, é recente. Faz 2 anos que eu entendi que o Senhor me restaurou para reconstruir. Eu não entendia meu chamado de reconstrutora. Eu até então achava que era só restaurar. Né? As pessoas aqui que já fizeram terapia comigo, mentoria comigo. Há 2 anos atrás, eu acreditava que há 5 anos atrás, quando eu vivi o processo do burnout da depressão, o propósito era eu ser uma restauradora, ajudar pessoas a ser curadas. Mas quando eu entendi há 2 anos que o Senhor estava me colocando como reconstrutora, eu falei, Deus, o que é isso? Que obra é essa? Eu não tenho condições. Deus falou, eu te restaurei, agora você vai reconstruir. E aí eu fui olhar para aí eu fui entender o que estava em ruínas. Ao meu redor, na minha família. E aí eu falei, Deus, tem certeza que sou eu? Ele falou, sim, filha. Vai, você foi chamada para reconstruir. Então, talvez você que entrou aqui nessa live hoje, talvez alguém até te enviou o link, você nem sabe por que você está aqui. Eu vou falar algo de Deus ao seu coração, porque foi essa a minha oração quando o Senhor me entregou mais desse projeto, dessa jornada. Que estariam aqui mulheres que ainda não entenderam o porquê viveram tantas coisas, o porquê viveram tantos processos difíceis. E o Senhor está aqui dizendo a você, querida, eu quero trazer você de volta para resolver, restaurar a sua situação, porque há uma obra maior que é reconstruir. Porque talvez você esteja olhando a sua história, sua família, né, seus filhos, seu casamento, já até querendo desistir dele. E Deus falando, filha, é você que vai reconstruir. É você que vai reconstruir as ruínas, talvez na vida dos teus filhos, que talvez estão nas drogas, na bebida, né, que estão vivendo processos, quantos adolescentes e jovens depressivos. É você.
Digo isso, minha querida, para você que está aqui hoje. Se você está aqui hoje, porque é você. Deus te chamou para ser uma reconstrutora. Você não viveu o que você viveu até aqui por um acaso. Deus te levantou. Ele está te levantando para viver essa promessa de Deus te trazer de volta para o propósito, Deus te trazer de volta para a sua real identidade nele, para ele restaurar tudo em você, suas emoções, restaurar sua mente, restaurar sua vida, para você sair como saiu Neemias do palácio onde ele era copeiro, para ele sair e reconstruir uma cidade. Meu Deus, isso é poderoso para quem recebe. Se você recebe essa palavra no seu coração, do Senhor na sua vida, escreve aqui amém. Escreve eu recebo, eu creio, sabe? Declare. Você está sendo chamada para uma grande obra. E que obra é essa, pastora Ali? De reconstruir o que está em ruínas. Nós precisamos nos levantar, amadas. Nós não vamos nos conformar. Diz a palavra, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Seja transformado pela renovação da mente. Para quê? Para que experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não se conforme, porque talvez você esteja dizendo assim: vou fingir que nem tô vendo. Não vou nem falar mais. Vou viver minha vida. Meu Deus, olha o que Deus está falando hoje. Talvez você tenha falado isso. Deus está falando, é você que vai reconstruir. Então você tem sim que olhar todos os dias para o que está em ruínas, olhar e dizer, em nome de Jesus, vai ser reconstruído. Em nome de Jesus, se eu fui chamada para esse propósito, para essa obra, eis-me aqui, Senhor. Me prepara, me capacita. Não feche os olhos mais para o que está em ruínas. Se você está aqui hoje, o Senhor está dizendo, é você. Como há 2 anos ele falou para mim. Né? Existem algumas pessoas queridas aqui que estão me acompanhando nesse processo. Deus falou para mim, é você. Pega a espada, pega as ferramentas, porque é assim que eu tenho vivido há 2 anos, e vai reconstruir. Eu disse sim, mesmo sem entender nada. Hoje, há 2 anos, eu sei. Eu sei que esses 2 anos de reconstrução, eu tenho entendido o processo. E algumas ferramentas que é o que eu quero entregar aqui para vocês. Algum conhecimento, né? Conhecimento que eu tenho é muito pouco, mas o que eu tenho de experiência eu quero compartilhar com vocês. E a palavra, que ela é perfeita para nos instruir, como diz a palavra, né? A palavra, as escrituras, ela é totalmente inspirada por Deus. Apta para nos instruir, nos capacitar, nos corrigir, nos redarguir, nos ensinar. Então vai ser a palavra de Deus que vai ensinar e te preparar para essa reconstrução. E nós vamos estar aqui juntas compartilhando em nome de Jesus. Eu não sei quanto tempo já foi de live, deixa eu olhar aqui. Meu Deus! Já passou os 40 minutos. Eu quero encerrar hoje a live de hoje, mas deixando essa convocação para você. Talvez você nunca tenha até ouvido essa expressão, reconstrutora, reconstruir. A gente ouve muito sobre ser restaurado, e é isso. Deus nos restaura. Ficou claro aqui, tá na palavra. Ele nos traz de volta. Ele trouxe o povo de Israel do exílio para restaurar a situação, para que Jerusalém fosse reconstruída. Então nós somos levantadas, nós somos restauradas por Deus para reconstruir o que está em ruínas. Então não desista do seu casamento. Não desista do seu marido. Ah, pastor Aline, você não sabe que eu vivo dentro de casa. Eu ouço histórias que talvez você nem tenha ouvido. Eu sei que não é fácil, eu sei. Né? Quantas coisas. Nós vamos falar sobre isso, nós vamos falar sobre maternidade, nós vamos falar sobre casamento, nós vamos falar sobre filhos. Meu Deus, Deus vai trazer para nós durante essa jornada, assim, ferramentas espirituais para nós conseguirmos fazer essa reconstrução. Não estaremos sozinhas. Então já deixo aqui uma convocação para você, para todas as terças-feiras, aqui às 9h12. Se você não conseguir estar online, vai ficar salvo. Mas a convocação maior é, vamos colocar a mão na massa e reconstruir a nossa história.
olhar, começa a olhar o que está arruinado. Ó, eu vou falar algo, querida, eu já vou terminar. Talvez você não está nem querendo mais ver o seu filho, que todo dia está fechado no quarto lá. Talvez tenha algo em ruínas lá. Meu Deus. Talvez tenha emoções em ruínas. Eu vi uma reportagem recente de uma menininha de 12 anos que ninguém dizia nada. E ela tirou sua própria vida. Aí eu vi na reportagem que descobriram que ela assistia o Roblox. Ela jogava, na verdade. O que talvez está em... Olha, eu vou ser ousada, O que talvez esteja em ruínas debaixo do nosso nariz e a gente está fingindo que não está vendo porque a gente não quer trabalho. A gente está cansada. Reconstrutoras não podem estar cansadas. Elas têm que parar para descansar. Igual teve o retiro aqui, Curadas para Curar. Pastora Tati, minha amiga querida, te amo. Meu Deus, nós estivemos ali sendo restauradas. Essas mulheres que estiveram ali foram restauradas, animadas, renovadas. Agora elas vão ter que olhar para o que está em ruínas e falar, agora eu preciso reconstruir. Porque elas tiveram um tempo de descanso, de renovo. Porque nós não podemos parar. Quem é reconstrutora? Neemias não desceu enquanto estavam lá os opositores. Vem conversar. E mandava carta. E Neemias, não posso descer e não vou, porque estou numa grande obra. Então, quem é chamada para reconstruir, vou dizer para você, não para. Né, pastora Tati? Nós não paramos. Quando termina uma obra, começa outra. Isso é tremendo, porque a gente está servindo o reino, a gente está sendo útil para o reino. E o Senhor fala, né? Ele chama aqueles que não fazem nada de servos inúteis. Não, nós estamos sendo úteis. Vamos nos levantar, mulheres. Vamos pegar as ferramentas, a espada, a palavra de Deus. Vamos dar as mãos, não vamos estar sozinhas e vamos reconstruir os muros caídos desta geração. E hoje a convocação é para você, querida. Vamos reconstruir, vamos nos permitir ser restauradas e curadas. E vamos olhar, sim, o que está em ruínas. Vamos cá para nós, talvez o que está em ruínas seja até por nossa responsabilidade. Casamento, filhos, sua casa, talvez abandonada, você nem cuida mais. Não tô sendo dura, tá? Não fiquem bravas comigo, mas o Senhor me deu uma unção de ousadia, então eu sou ousada, corajosa e falo mesmo. Nós temos que ouvir a verdade. Eu tô falando porque eu vivi esse processo. Quase perdi meu casamento, eu quase perdi tudo, literalmente. Tive quebra financeira, muitas coisas. Quantas coisas estavam em ruínas e eu não estava percebendo. Aí Deus foi lá, fez exatamente como ele fez com Israel. Me trouxe de volta, permitiu eu viver uma depressão para me colocar dentro da minha casa. E aí eu comecei a olhar e ver as ruínas. Nossa, meu casamento. Meu filho, que até então tinha 3 anos. E eu longe, eu distante. Eu fui ver as ruínas quando Deus me parou. Porque se ele não tivesse me parado, eu estava no piloto automático. Foi onde eu tive o burnout. O que Deus está querendo que você veja que está em ruínas aí? Ao seu redor, e que você tem um chamado para reconstruir. Mas eu quero deixar aqui esta palavra, você não está sozinha. Vamos nos fortalecer juntas na palavra de Deus aqui, busca aí amigas de Deus para orar, sabe, faz sala de oração, né, aqui as pastoras que sabem que a gente está orando junto, a gente ora todo dia, a gente intercede uma pela outra. A gente declara sobre a outra, toda arma forjada contra ti não vai prosperar, e a gente está aqui em unidade, e esse é o chamado. Nós estamos aqui sendo chamadas para caminhar juntas nessa reconstrução. Se há ruínas na sua história, ao seu redor, até dentro da sua casa, eu declaro, levante sua mão aí agora onde você está. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre a sua vida o renovo do Senhor, a força que vem do alto, a ousadia, o espírito de intrepidez, como diz a palavra, ele não nos deu espírito de medo, de covardia, mas de intrepidez, de coragem, de equilíbrio. Recebe aí, querida, equilíbrio. Deus está derramando sobre a sua vida agora um renovo, uma força que vem do alto para você se levantar, ver o que está em ruínas e começar a se preparar para esta obra, que eu creio que vai viver exatamente o que está no final dos versículos aqui. Eu vou ler para a gente encerrar. Haverá alegria e cânticos de gratidão, e eu farei meu povo se multiplicar e não diminuir.
Eu os honrarei e não os humilharei. Seus filhos prosperarão como no passado. E olha esta palavra, hein? E eu os estabelecerei como nação diante de mim e castigarei quem lhes fizer mal. Haverá alegria, haverá cânticos de gratidão, haverá honra, haverá prosperidade, haverá estabelecimento do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Quando estamos no centro da vontade de Deus, anote isso aí, eu já vou encerrar. Quando eu estou no centro da vontade de Deus, Deus me estabelece. Eu vou repetir. Quando eu estou no centro da vontade de Deus, Deus me estabelece. Deus vai estabelecer, trazer equilíbrio na sua vida por você estar no centro da vontade dele, dizendo sim para o chamado dele. Amém? Aquilo que está em desordem, desequilíbrio vai ser estabelecido porque você vai se levantar, querida, e vai se posicionar e dizer sim para esse chamado de reconstrução. Quero orar por vocês rapidamente aqui para a gente encerrar. Depois encaminhe essa live para uma mulher que você sabe que a história dela precisa ser reconstruída e ela vai viver a reconstrução. Juntamente, nós vamos estar juntas nesse processo em nome de Jesus. Feche os seus olhos se você puder, onde você estiver. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua presença, Espírito Santo de Deus, pela tua palavra, Pai, que é viva, que é eficaz, que é apta, Senhor, para dividir, ó Pai, para trazer clareza, Senhor, dividir juntas e medulas, dividir o que é alma, o que é espírito e trazer para nós clareza, Senhor, do que precisamos ser restauradas emocionalmente e também o que precisamos ser levantadas, Senhor, espiritualmente. Traz para nós, como o Senhor trouxe para o povo ali, neste capítulo 30, o Senhor trouxe uma palavra, Senhor, de esperança para o povo exilado, que eles seriam levantados, restaurados, e eles seriam aptos para reconstruir. Senhor, reconstrói, ó Pai, a nossa resiliência emocional, reconstrói, Senhor, a nossa resiliência espiritual, para que nós possamos discernir, Senhor, as coisas espirituais e também buscar cura e restauração nas nossas emoções. Pai, eu oro agora por cada uma das tuas filhas que aqui estão ou que vão assistir essa live depois. Visita cada lar, cada família, tudo que está em ruína, Senhor, comece a expor, comece a revelar para que elas possam entender o que precisam fazer e que o Senhor as capacite, as aperfeiçoe para esta grande obra. Eu creio, Senhor, que o Senhor irá levantar um exército de mulheres para reconstruírem a sua história e para reconstruírem esta geração. Em nome de Jesus. Diga amém aí onde você está, em nome de Jesus. Quero aqui despedir de vocês, agradecer a presença de vocês e declarar sobre a sua vida esta palavra. Você vai ver tudo que está em ruínas ser reconstruído a partir de você. Sua descendência, sua geração será totalmente reconstruída. Não haverá maldição hereditária, não haverá maldição geracional, não haverá nada de mal que o inimigo tenta ter plantado hoje, porque você vai reconstruir os muros novos, fortalezas novas, a presença de Deus, o governo de Deus sobre a sua história. Amém, minhas queridas? Um beijo no seu coração, um abraço bem apertado. Encaminhe essa live, terça-feira que vem estaremos juntas aqui, em nome de Jesus. Um beijo. Deus abençoe, queridas, em nome de Jesus.